acompanhar na economia em 2022? Eu sou a Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, e eu tô invadindo esse Escola dos Investidores para contar para você sobre o que ficar de olho no cenário econômico que deve impactar os mercados no Brasil e no mundo e, consequentemente, o seu dinheiro. O primeiro assunto, sem dúvida, vai ser a inflação. A gente viu a inflação subindo nesse ano por uma confluência de fatores que tiveram tanto a ver com o que a gente está fazendo por aqui, quanto nada a ver. Por exemplo, a gente teve o desequilíbrio entre oferta e demanda causado pela pandemia. Muito abre e fecha. Abre fábrica, fecha fábrica, abre porto, fecha porto. Tem gente na logística, não tem gente na logística. Ou seja, tudo isso fez com que tivesse um desequilíbrio enorme. As coisas não foram produzidas, os estoques foram embora e a demanda continuou alta. As pessoas continuaram comprando. Por quê? Porque a política monetária estava muito estimulativa, os juros baixinhos, aquela política fiscal também, com todo mundo recebendo dinheiro para comprar. E aí, isso resultou no fato de que começou a faltar um monte de produto. Faltando produto, o preço desses produtos sobe. Além disso, o clima também não ajudou. A gente teve falta de chuvas de um lado, que fez com que a energia subisse muito, excesso de frio no outro, que fez com que os alimentos subissem muito, e a gente teve até coisas geopolíticas e decisões de política econômica, como na Rússia e na China, que acabou afetando a inflação de coisas como o gás natural lá na União Europeia, que pode parecer que não tem nada a ver com a gente aqui, mas tem. Afinal de contas, a gente também importa parte da inflação quando a gente importa produtos. E aí, o que esperar para 2022? A perspectiva é que a inflação ceda ao longo do ano. Mas calma, não fica sentado esperando os preços caírem, porque desinflação é diferente de deflação. Desinflação significa que os preços vão começar a subir de uma maneira mais devagar. Então, por mais que a gente veja, assim, alguns preços caindo, como principalmente aqueles administrados, a gente pode ver a gasolina, que até já caiu um pouquinho no final de 2021, e também, por exemplo, a energia elétrica, que deve efetivamente cair quando a gente tiver aí a mudança da bandeira da crise hídrica para a bandeira vermelha 2. Mas, de modo geral, os preços eles devem simplesmente começar a subir de uma maneira mais devagar. A inflação deve cair de 10% nesse ano para mais ou menos 5% no ano que vem. E o que vai ajudar bastante essa inflação cair, além da normalização de todo esse abre e fecha no mundo inteiro e o fim desse show de auxílios, né, que a gente viu ao longo da pandemia, que de fato estavam combatendo ali os efeitos da pandemia na economia, a gente vai ver os juros em elevação. Esse vai ser o segundo assunto para ficar de olho nesse ano, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. A gente já tem a nossa taxa básica de juros aqui, a Selic, que a gente já contou em outros episódios do Onde Investir para vocês, que ela tá subindo. Ela vai terminar esse ano em 9,25% ao ano e deve subir para 11,5% ao ano e pode até vir a subir um pouquinho mais. No resto do mundo, os outros países devem já começaram inclusive a subir os juros. E lá nos Estados Unidos, isso vai ser um grande assunto. Quanto eles vão subir? Quando eles vão subir? Porque isso impacta também a gente aqui no Brasil. Afinal de contas, quando o dinheiro rende mais em países como os Estados Unidos, onde o risco é considerado zero, os investidores pensam duas vezes em investir aqui, onde o risco é considerado bem acima de zero. E como tudo isso impacta os seus investimentos, a gente já contou aqui também em outros episódios aqui da escola. E aí, vindo desses juros altos, a gente vai para a atividade econômica, o famoso PIB. O que a gente deve esperar para o PIB nesse ano de 2022? A gente deve andar de ladinho. De fato, a gente já recuperou aquilo que a gente perdeu com a pandemia. Então sim, a economia recuperou o que ela perdeu no ano de 2020, mas isso não significa que a gente está crescendo. Para crescer, a gente tem que subir no ano de 2022 e não é isso que a gente observa. Com a inflação alta correndo o poder de compra das pessoas, os juros altos que fazem com que o crédito fique mais caro e justamente as pessoas consumam menos, isso faz sim com que a atividade desacelere. Então a gente deve ver o PIB no 0 a 0 no ano de 2022. E finalmente o último assunto que não vai sair das manchetes e também não vai deixar de impactar os seus investimentos vão ser as eleições presidenciais desse ano. Não é um assunto efetivamente econômico, mas a gente sabe que a política e a economia são irmãs gêmeas siamesas. Afinal de contas, todas as decisões de política econômica são feitas no palco político. Esse ano vai ter eleição, ela vai ser bastante acirrada, assim como todas as outras na história, e sim, terá bastante volatilidade. Então fica de olho em todos os nossos conteúdos aqui e na plataforma da Reconnect, que a gente vai contar como isso impacta os seus investimentos e como reagir a tudo isso.